Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fátima Parish, na cidade de Kingston, na província de Ontário, no Canadá. Somos uma paróquia, uma igreja que exprimimos a nossa fé na língua principal em português e fomos construídos. A inauguração desta igreja foi em 1980. Fazemos este ano 40 anos. Faríamos em maio, mas por causa da pandemia as nossas solenidades foram muito discretas. Foi uma igreja construída pelo amor, pela dedicação, pela fidelidade, pelo carinho dos imigrantes católicos de língua portuguesa, que apesar de estarem noutras terras diferentes, não esconderam o amor que ardia no seu peito pela causa de Deus. E por isso nós fazemos todos os dias uma homenagem a esses irmãos. Muitos já partiram e outros continuam dando testemunho e dedicando-se com amor à causa do reino. Vivemos num tempo em que essa causa, a causa que Jesus Cristo anunciou, não é uma prioridade. Estamos muito distraídos com as prioridades deste reino, deste mundo, e não nos preocupamos muito com o reino de Deus que Jesus Cristo veio anunciar e trazer. Mas, sendo fiéis aos princípios dos nossos imigrantes católicos de língua portuguesa, nós honramos esse reino e aspiramos para o reino. Nós hoje celebramos São Sisto II e seus companheiros mártires. Os anos 250, 260, portanto 10 anos, foram uns dos mais terríveis e ao mesmo tempo gloriosos do cristianismo. Terríveis devido à fúria dos imperadores Décio e Valeriano, e gloriosos por conta da têmpera de inúmeros mártires que foram os que mais glorificaram a Deus. O Santo Papa Sisto II, a quem celebramos neste dia 7 de agosto, foi um destes homens que soube transformar o terrível em glória, a partir do seu testemunho de fé, amor e esperança em Cristo Jesus. Pertence à lista dos 5 consecutivos Papas mártires. Ele é o 5º. Todos foram martirizados. São Sisto II governou a Igreja durante os anos 257 e 258, um ano. E neste tempo semeou a paz e a unidade no seio da Igreja de Cristo. São Sisto foi decapitado pela polícia durante uma cerimónia clandestina, porque nada podia ser feito segundo os critérios das autoridades, que se celebrava no cemitério da Via Ápia, nas catacumbas. Foram, ao mesmo tempo, executados 6 dos 7 diáconos que o rodeavam. Só pouparam algum tempo o diácono Lourenço, seu tesoureiro, a quem deixaram 4 dias para entregar os bens da Igreja. Assim se procedia desde que o imperador Valeriano, em 260, estabelecera a pena de morte sem julgamento, só com verificação da identidade, contra bispos, padres e diáconos da religião cristã católica. Desta forma, São Sisto II e seus companheiros mártires entregaram suas vidas em sinal de fidelidade a Cristo e foram recompensados com o tesouro da eternidade no céu. São Sisto II e companheiros mártires, rogai por nós. São Lourenço, nós vivemos aqui na cidade de Kingston, onde se inicia o rio São Lourenço, que vai desaguar na cidade de Quebec, no Quebec. E este rio
uma homenagem a São Lourenço. São Lourenço era o tesoureiro do Papa Sixto II, que foi o único diácono, porque não era presbítero, era diácono, foi poupado. As autoridades deram-lhe 4 dias para reunir os bens da igreja e entregar ao imperador. E São Lourenço distribuiu o pouco que havia. Em tempo de perseguições não haveria muito. O pouco que havia deu aos pobres de Roma. E no dia que foi chamado ao palácio do governador, o governador pediu-lhe os bens e ele disse: abra as janelas. E ele abriu as janelas do palácio do governador e estava em sua frente os pobres de Roma. Então São Lourenço disse: aí está a riqueza da igreja. Este símbolo tocou os cristãos até aos dias de hoje. E a homenagem ao rei de São Lourenço é isso mesmo. É um testemunho de grandeza. Não ter medo por causa do reino dos céus em que acreditamos e que Jesus Cristo anunciou. Este gesto tem perpetuado-se na história do catolicismo, esta força interior, esta bravura, este não ter medo do erro, do mal. Então, neste dia de São Sixto II e seus companheiros diáconos, vamos rezar o Salmo 37. O Salmo 37 é uma súplica de um pecador em extremo perigo. O pecado atrai pecado, como o bem atrai bem. Se alguém que ande no mal, no pecado, a roda vai aumentando. E a determinada altura não vê, confunde tudo o bem com o mal, matar, roubar, nada. É os apetites daquele momento. E isto é uma súplica a um pecador que está em extremo perigo de entrar nesta roda. São Lucas, no Evangelho, diz a respeito deste salmo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 49. Todos os conhecidos de Jesus ficaram à distância. Isto junto à cruz. Diz o salmista neste Salmo 37: repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Corrigi-me, mas não com furor. O salmista coloca Deus ao nível dos homens. E porque nós só podemos falar daquilo que experimentamos. E às vezes a correção, às vezes a repreensão é feita com muita violência e muita ira. O salmista pede, para que, usando a imagem que conhece dos homens, para que Deus não use esses critérios. As vossas flechas em mim penetraram, vossa mão se abateu sobre mim, nada resta de são no meu corpo, pois com muito rigor me tratastes. Não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra vós, ó Senhor. Meus pecados me afogam e esmagam, como um fardo pesado me oprimem. Cheiram mal e supuram as minhas chagas, por motivo das minhas loucuras. Ando triste, ando abatido, encurvado, todo o dia afogado numa tristeza enorme. As entranhas me ardem de febre, já não há parte sã no meu corpo. Meu coração grita e geme de dor, esmagado, humilhado demais. Conheceis meu desejo, Senhor, meus gemidos vos são manifestos. Bate rápido o meu coração, minhas forças estão-me deixando e sem luz os meus olhos se apagam. Companheiros e amigos se afastam, fogem longe das minhas feridas, meus parentes mantêm-se à distância. Armam laços os meus inimigos, que procuram tirar minha vida. Os que buscam matar-me ameaçam e maquinam traições todo dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Ao longo da vida, quando acompanhamos um preso que foi preso e está sofrendo o seu castigo, uma das coisas, as primeiras dores que eles repartem é o abandono de todos. Todos se afastam. E aí, às vezes, este abandono não permite que a pessoa se redima, que a pessoa se cure. Nós temos as prisões cheias de gente que não tem uma visita ao longo da vida. E o cristão tem que pensar nisto. Reparai que os Estados modernos, temos o responsável religioso, que é para todas as religiões, é assim como um balde que se aplica, é para todos. E às vezes nós sacerdotes nem sabemos o que devemos fazer, nem como devemos de agir. O católico tem os sacramentos, tem o sacramento da confissão, tem o sacramento do perdão, tem o sacramento da bondade de Deus. E é disso que nós temos que falar. Todas as religiões, isto é o princípio do fim. Nada nos transcende. É tudo a este nível. Tudo. E é com tristeza que, por exemplo, a respeito dos que estão presos, nós verificamos a nossa impotência. Não se aponta a libertação, não se aponta para a salvação, não se aponta para a reconciliação com Deus. É cá tudo tratado a este nível, cá não se sobe. Que Deus nos ajude e que Deus nos perdoe. Nós, sacerdotes, a começar por nós, porque é por nós. A leitura breve deste dia é tirada de São Paulo aos Efésios, da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 16. E diz assim: Agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornaste próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de facto, é a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Em sua carne, Ele destruiu o muro da separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só coração, por meio da cruz. Assim Ele destruiu em si mesmo a inimizade. Cristo torna-nos diferentes. Éramos mais um ao aproximarmos de Cristo, ao aproximarmos do seu sangue, do seu corpo, ao aproximarmos daquilo que tudo que Ele anunciou. Nós não somos mais um. Nós somos filhos de Deus, muito amados, por quem Cristo deu a sua vida, foi enviado para nos indicar o caminho. Não fazemos parte da massa. Fomos eleitos, fomos escolhidos, fomos libertados, fomos resgatados no sacrifício de Cristo. Hoje nós temos um cântico espiritual de São João da Cruz, sacerdote. São João da Cruz foi o confessor, foi o diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Foi aquele que primeiro viu o grande mistério que se operava no coração daquela mística. Quando alguém se entrega muito a Deus, se for analisado pelos critérios do mundo, passa logo a ser louco. Isto é um perigo. E Santa Teresa d'Ávila teve a ação, o acompanhamento de São João da Cruz. O mundo não entende, o mundo não percebe. E São João da Cruz foi um grande pregador,
Uma vez estava a pregar no sul de Espanha, em Navarra, e um português chamado João de Deus, que tinha sido roubado aos pais e vivido em Espanha, era de Montemoro, o Novo, no Alentejo, perto de Évora, fez uma vida de vagabundo, foi soldado, entrou nos vícios, e numa sexta-feira santa, lá num canto de uma praça, quando São João da Cruz fazia o sermão do encontro da mãe com o filho, ele lá longe ouviu e deu uma revolução na sua vida, que foi tão grande que os amigos começaram a considerar São João de Deus louco. Enviaram-no para um hospital de deficientes mentais. E foi aí que Deus serviu. Ele viu como eram tratados os doentes mentais e criou uma obra muito grande, que é a obra de São João de Deus. Deus, às vezes, a praça estava cheia de gente, mas um dos mais tocados foi aquele que tinha vergonha, ébrio, lá no canto da praça, numa ruazinha escondido. E São João da Cruz diz assim, no dia de hoje: a alma, unida e transformada em Deus, respira em Deus para Deus, com profundíssima aspiração semelhante à divina, que Deus, nela presente, respira em si mesmo. É este o seu modelo. Tanto quanto entendo, foi isto que São Paulo quis dizer com estas palavras: porque sois filhos, enviou Deus a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. É o que se dá com os perfeitos. Aqueles que tentam ser perfeitos ao nível de Deus, o ponto fundamental é dizer Abba, Pai, chamar a Deus Pai. Não é de admirar que a alma possa realizar coisa tão sublime. Se Deus lhe concedeu o favor da união à Santíssima Trindade, porque pergunto, será incrível que ela possa realizar sua vida de inteligência, conhecimento e amor na Trindade, unida à própria Trindade, assemelhando-se ao máximo a ela e tendo a viver nela o próprio Deus. Na nossa fé, Deus é a una Trindade. E é um mistério que foi revelado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, desde o início, estava no Pai, com o Espírito, e o Pai enviou o Filho para nos indicar o caminho. A festa de ontem, depois de Pedro reconhecer que Jesus, tu és o Filho de Deus, o Messias, muito bem, seja louvado Deus que te inspirou, Pedro. E Jesus, pouco depois, leva-o ao monte para se transfigurar, para mostrar a Pedro e aos outros apóstolos, aos 3 escolhidos, aquilo que significava a confissão de fé: tu és o Filho de Deus. Nós vivemos num mundo que nega tudo aquilo que não entende. Hoje, ser inteligente, nós não entendemos o mistério da Santíssima Trindade, negámo-lo, pronto, está tudo feito. Isto é a atitude mais pobre. Por tu não entenderes, não quer dizer que esteja errado. Nós temos que crescer a vida toda para entender este mistério da Santíssima Trindade. A vida toda. Não é um dia, 2. É a vida toda. Nenhuma capacidade ou sabedoria poderá expressar melhor como isto se faz do que as palavras do Filho de Deus, pedindo para nós este sublime estado e lugar e prometendo que seríamos filhos de Deus. Assim rogou ao Pai: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou estejam eles comigo, realizando por participação aquilo mesmo que faço. Disse mais:
Não rogo apenas por eles, mas também por aqueles que crerão em mim, através das suas palavras, para que todos sejam um como tu, Pai, em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam consumados na unidade, e o mundo conheça que me enviaste e me amaste, como também amaste a mim. Diz o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20 a 23. Jesus Cristo reza ao Pai por todos aqueles que em todas as gerações vão acreditar no seu projeto. Todos aqueles que se abrirem. Mas o papel do demónio é meter na nossa cabeça a dúvida, é meter na nossa cabeça o antigo projeto, afastar-nos deste projeto de Jesus Cristo. E temos que redobrar a nossa atenção. E continua São João da Cruz. Ó Pai, o Pai põe em comum com eles e o mesmo amor que comunica ao Filho, não, no entanto, por natureza como no Filho, mas pela unidade transformada operadas pelo amor. Aquilo que Deus operou no Filho é pela própria natureza. Cristo era da natureza do Pai. Nós é pela unidade transformados pelo amor do Pai com o Filho e o Espírito Santo. É no amor que somos transformados na natureza divina. Também não se deve entender que o Filho peça ao Pai que os santos sejam um por essência, como são um o Pai e o Filho na unidade e no amor. Os santos possuem assim, por participação, os mesmos bens que eles possuem por natureza. Todos aqueles que aspiram à santidade participam daquilo, da unidade que há entre o Pai e o Filho, mas de outra forma. O Pai e o Filho é naturalmente, e os santos é por participação no amor. Por isso, são verdadeiramente Deus por participação, feitos à semelhança e consortes do próprio Deus. Daí dizer Pedro: graça e paz a vós em abundância no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O poder divino nos concedeu tudo quanto se relaciona à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, por quem cumpriu para nós as maiores e mais preciosas promessas, para que por elas nos tornemos consortes da natureza divina. Diz São Pedro, na Epístola de São Pedro, na segunda Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4. Nesta união, a alma é, pois, feita em seu agir participante da Trindade. Isto só se dará perfeitamente na vida futura. Contudo, já nesta vida se alcança não pequena parcela e antegozo. Aquilo que é, por natureza, a unidade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, por nós é na vivência do amor, o receber o amor do Pai e do Filho, da Santíssima Trindade na nossa vida. Ó almas, criadas para o gozo de tão indizíveis dons, que fazeis? Por onde se voltam os vossos esforços? Ó deplorável cegueira dos filhos de Adão! Fecham-se os olhos à imensa luz envolvente e se tornam surdos a tão potentes palavras. A grande missão que São João da Cruz diz para nós é abrirmos o nosso coração ao amor. E a dádiva na Eucaristia, a dádiva da paixão, morte de Cristo, que se celebra, o sacrifício de Cristo que se celebra, é um sacrifício de amor. Tudo o que aconteceu a Cristo foi por amor a nós. E temos que crescer nesta dimensão do amor. Coloquemos então diante de Deus as nossas preces neste dia. Continuemos a rezar pelo povo da Líbia.
por todos aqueles que estão sofrendo nesta pandemia, aqueles que encontram contacto com o vírus, pelas consequências que vamos herdar para as nossas famílias, para o nosso mundo. E vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje vivemos o segundo dia da novena, preparação para a festa de Nossa Senhora da Assunção de Nossa Senhora ao céu, no dia 15. Hoje é o segundo dia. Vamos confiar o nosso dia, a nossa vida, neste segundo dia da novena, à Nossa Senhora. Ó Maria, assunta ao céu, nós vos veneramos como Rainha do céu e da terra. Vosso próprio Filho vos elevou a um trono de glória no céu, ao lado dele próprio, por terdes experimentado a amargura da dor e da tristeza com ele na terra. Vós agora desfrutais da bem-aventurança eterna com ele no céu. Qual nossa Rainha amorosa, intercedei por nós nas nossas necessidades, nas nossas dores, nos nossos dramas familiares, na nossa solidão, na nossa doença. Somos gratos a Jesus por ter colocado as mais belas das coroas na vossa cabeça, enquanto todos os anjos e santos vos aclamam como sua Rainha. Ó Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Amém. Oremos. Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã e concedei que no céu, unidos aos vossos santos, cantemos eternamente com a maior entusiasmo a vossa grande glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom dia. Agradeço a todos aqueles que nos acompanham. E ontem chegámos inscrições no YouTube através desta transmissão, o número 130, já passou de 130. Eu continuo a agradecer. É um sinal de entusiasmo para nós vermos se há interesse ou não. Mas dizei também aos jovens, nós temos as câmaras ligadas na nossa igreja 24 horas sobre 24 horas. A não ser quando fazemos as mudanças. De resto, enquanto isto continuar. Portanto, passem os jovens por aqui durante a noite, no silêncio. Muitos passam anos, muita gente passa anos, que não entra dentro de uma igreja. Batizaram-se, mas, portanto, dizei, podemos passar durante a noite através deste meio, que está a 24 horas, por isso é o relógio para indicar a hora que estamos. Portanto, agradeço-vos a vossa amizade e o vosso amor e o vosso sacrifício e, sobretudo, que difundais também para nós vermos se interessa, se não interessa, se vale a pena, se não vale a pena. Esta transmissão iniciou-se por causa da pandemia e tendo consciência que muita gente está em casa e que sofre de solidão e às vezes um pequeno esquecimento. Podemos pensar nisto. Portanto, aproximemo-nos, aqueles que puderem, venham até junto do Santíssimo Sacramento, do Cristo da Cruz, Nossa Senhora, do Senhor Santo Cristo dos Milagres, etc.
A todos bom dia. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.